Honra e glória seja dado a Deus, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz e shalom. Irmãos, eu gostaria de falar a respeito de um assunto que tem trazido alguns questionamentos a respeito da existência, da formação, da criação e da nossa espiritualidade diante de todas estas coisas. Quando nós falamos a respeito disso, e a respeito do questionamento que se Deus Jesus é Deus, se Deus também é Jesus, isso aí porque tem havido algumas pessoas que colocaram alguns comentários que eu não vou falar aqui, porque as pessoas que colocaram esse comentário não fez por mal, porque eu percebi que é uma pessoa do meu canal que não fez por mal, então é obrigação minha colocar. Talvez a pessoa veio de uma denominação, que eu não quero citar o nome aqui, e aprendeu assim, então, ou alguém ouviu alguma pregação de alguém que pregou assim, como se Jesus Cristo, eu vou explicar para os irmãos, como se Jesus Cristo fosse um homem e que ele nasceu só segundo a carne e depois foi cheio do Espírito Santo. E não é. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele fora gerado pelo Espírito Santo, ok, irmão? Não, se alguém pregou diferente para você, pregou errado, tá? O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele foi gerado numa virgem, conforme a palavra, e não foi com contato nenhum humano, tá? Então vamos tomar cuidado no que nós estamos ouvindo ou lendo, certo, irmãos? Para nós não entrarmos em um caminho que não tem volta, tá? Então, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, para mim provar isso, eu quero falar para você uma coisa. Ó, nós vivemos, irmão, numa terra, num planeta, que foi criado por Deus, certo? Deus, ele já existia antes do princípio, porque Deus é tudo. Deus estava numa atemporalidade, eu já falei sobre isso. O que é atemporalidade? Num lugar que não tinha marcação de tempo, é a eternidade. Entende? Para nós não existíamos, nós estávamos aonde que nós estávamos? Talvez na mente, no plano de Deus de nos criar. Deus quebrou o tempo para nós e abriu um precedente. Ele criou a temporalidade, que na verdade não era para ser assim, mas por causa do pecado a vida humana ficou temporal, né? Porque Deus fez nós a imagem e semelhança dele. Então podemos entender que Jesus Cristo era e é o próprio Deus, porque qual imagem que é a imagem de Deus? Se Deus ele enche o universo, enche o céu e a terra. Então, a imagem de Deus seria a própria imagem do Filho que se manifestou em carne, certo, irmãos? E por isso que nós somos formados desta formação e da espiritualidade. E a criação, irmãos, ela foi criada e formada pela palavra de Deus, né? Palavra que sobre a criação, irmãos, das coisas que existem no mundo, Deus teve que dizer assim. Ele quis dizer assim, olha, teve não. Ele falou porque ele fala o que ele quer. Ele disse assim, haja luz. Não quer dizer, irmãos, que foi a luz do sol. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou explicar bem claro aqui para vocês entenderem. Ó, Deus criou, e foi a tarde da manhã do dia terceiro, e depois e disse Deus, ó, e foi a tarde e a manhã do dia terceiro, no versículo 13. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares, para a expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim o foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez Deus as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Então, veja bem, mas o que Deus fez no primeiro dia? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não fez o sol e a lua. Ele fez no quarto dia. Você percebeu? Mas quando ele disse assim, ó, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E ele fez uma separação entre a luz e as trevas. O que era as trevas? Era aquilo que era do pecado, que já havia se manifestado no mundo espiritual. Já havia sido lançado nos mais abismos da escuridão da terra. Então Deus separou. Você está entendendo? Agora presta bem atenção nisso. E disse Deus, haja luz. Que luz seria? Do sol? Não. Porque quando Deus disse haja luz, irmãos,
ele já criou a noite e criou o dia. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Você está entendendo? Como é que aqui diz que criou o sol e a lua no quarto? Então quer dizer que essa primeira luz que Deus falou ali não era a luz do sol e da lua. Era uma luz que criou uma energia. E qual era a energia? Era uma energia espiritualmente, eu posso falar de um jeito, mas eu vou falar cientificamente. Era o átomo, que são divididos em três. Num átomo tem três coisas, ó. Próton, elétron e nêutron, certo? Isso aí é um átomo. Criou a água depois. O que é a água também? Hidrogênio e 2 oxigênios. São 3. Hidrogênio e oxigênio. Então, irmãos, nós vivemos num mundo que tem essa formação. E espiritualmente, Deus enviou seu unigênito filho, né, o unigênito, que junto com ele, que saiu dele, e ele tinha nele o quê? O seu espírito. Não tem 3 deuses, tem um Deus só. Mas só que esse Jesus Cristo, que nós cremos que é o Yeshua, é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Isso você pode provar, eu posso provar se eu ler 8 de João, no versículo 28, nós vamos ver que está escrito assim: quando o Filho do Homem for perseguido, for levantado, então vocês vão ver quem eu sou. E em Êxodo 3, certo, irmãos? Versículo 13, está escrito assim, está escrito desse jeito: e o Senhor, e Moisés disse ao Senhor, quando o povo, o teu povo perguntar quem me enviou, qual o nome que eu vou dizer? O Senhor vai dizer assim: eu sou, me enviou a vós. E aqui em João, está escrito o quê? Quando o Filho do Homem for levantado, vocês vão ver quem eu sou. Eu sou. Eu sou quer dizer o verbo ser. O Senhor é o ser, é o divino, é o eterno. Ele é tudo. Sem ele nada existiria. Sem Jesus Cristo também nada existiria. Sem Jesus Cristo não teria salvação. No hebraico, nós não poderíamos traduzir assim, porque não existe o eu sou no hebraico, certo? Então, no hebraico, na língua mesmo hebraica, seria eu serei. Mas para nós não teria sentido, porque para nós tem o eu sou. No hebraico, não. Então, para nós entendermos, nós temos que ler na nossa língua. Entendeu, irmãos? Então, o Senhor Deus, você que perguntou se Deus era um e Jesus era outro, não. Deus, ele tinha uma substância, uma personalidade, uma pessoa, que saiu dele, um ser divino, né? Que não tem uma explicação lógica. Saiu dele, tirou o Filho, que se manifestou em carne, e em sequência, irmãos, ele, pelo seu Espírito Santo, estou dizendo aqui na terra, né? Houve aquela manifestação da pregação da palavra na boca dos profetas, né? Primeiro não, primeiro os profetas pregaram que ia nascer o Filho, que iria vir, o Emanuel, o Deus conosco, e depois em sequência então cumpriu a palavra de Gênesis, que do ventre da Virgem sairia um varão que ia esmagar a cabeça da serpente, que era o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo não foi gerado segundo a carne, foi gerado pelo Espírito de Deus. Então se é o Espírito de Deus, a gente vai lá de novo na vida. A vida não existiria se não tivesse água. 2 hidrogênio e 1 oxigênio, você entendeu? Então Deus é um, porém tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus só, triuno. Está entendendo, irmãos? Você lê direitinho e não fica pensando que se o Senhor já existia antes que tudo existisse, e o verbo já era a palavra, então ele já reinava. E quando ele morreu e ressuscitou, também, irmãos, ele demonstrou que ele tinha poder sobre todas as coisas. Ele é o único rei que nós podemos chamar, porque ele é o único Deus. Só que ali ele se manifestou em carne. Por quê? Porque se Deus viesse em espírito, o espírito não pode morrer. Então ele se fez carne, habitou entre nós, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas ter a vida eterna. E ele, como no corpo de carne, ele falou para aquele homem: porque tu me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Então há muita profundidade aí, tá certo, irmãos? A eternidade é uma espiral. Nós dizemos um tempo temporal. Eu fiz até um desenho aqui. O que é ser temporal? Tem um começo, um meio e um fim. Você quer ver? Ó, esse círculo aqui, ó,
temporal. Olha, ele começa aqui, tá vendo? Aqui, ó, início dele, e vem vindo, o Espírito sai de Deus, dá vida para nós, e vai vindo, vai vindo. Quando chega aqui, a pessoa morre, o Espírito volta para Deus que o deu, certo? Espírito da vida, né? E a eternidade, a eternidade, como é que é? Ela também tem ciclos. Tá vendo isso aqui, ó? Ó, se você consegue ver. É uma espiral. Começou aqui, ó. Não começou, né? Já existia. Não tem como marcar isso aqui. Não tem princípio. Ela vem assim. Isso aqui é eternidade. Ela nunca vai ter fim. Só que existem ciclos. Por quê? Apocalipse 22 diz que as folhas da árvore serão remédio e darão saúde para as nações. E dará cada mês dará o seu fruto. A árvore que dará tem a árvore da vida que de mês em mês dará o seu fruto, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha, de mês em mês, então como é que vai marcar esses meses? Vai ter dia, vai ter noite? Não, não sei como é. É como uma espiral. Ela tem um ciclo de uma forma que nós não sabemos como vai ser marcada. Deu para entender? Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Creia nele e não vai atrás de doutrina mais diabólica. Se você aprendeu que Jesus Cristo não está reinando, e que isso e que aquilo, começaram a misturar as coisas na tua cabeça, sai fora disso. Jesus Cristo, sim, reina. Eu fiz bem abreviado porque eu não quero que vocês não deixem de ouvir esse vídeo. Deixe o seu like, por favor, e participe. E você que ainda não creu em Jesus Cristo, se você quer ter a vida eterna, creia nele, e ele te fará também participante desta eternidade, que nós não teremos mais dor, nem choro e nem clamor, e nem a morte. Nós viveremos com o Senhor em eterno, uma vida espiritual, e só haverá gozo, paz e alegria. Vale a pena ou não vale a pena servir o Senhor? Fique com Deus, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Deus seja glorificado. Amém e amém.